Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Esporte Notícias. Principais informações do mundo do esporte chegando até você daqui a pouquinho. A gente fala sobre o final de semana repleto aí de jogos pelo nosso Brasileirão, a sexta rodada com tudo. Também, claro, como que tá os bastidores aí, demais competições também ocorrendo. E você acompanha com a gente nessa tardezinha de segunda-feira agora aqui pelo Esporte Notícia. Esporte para você em nome também lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa da cidade, da região, que você encontra de tudo, inclusive aquela coleção completinha de cama, mesa e banho e também cortinas para casa toda, para você poder conferir, pessoal. Lembrando que fica ali na Praça Francisco Simões, número 156, telefone para contato é o 3652-1987 ou então pelo 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Em nome também de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho e tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais para você na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é o 3652-4675, Agropecuária Bichos e Companhia. E vamos lá falar das rodadas também do nosso Brasileirão. Começou no sábado aí jogos já dando início à nossa sexta rodada. Tivemos o início com o Internacional e também Juventude, onde tivemos aí o Alan Patrick, né, que não só cansa de mostrar aí toda a magia da camisa 10, como também é o show das assistências aí para o Inter. O meia do Internacional comandou a virada sobre o Juventude, placar de 3-1 no Beira-Rio pela sexta rodada. Batalha aí que abriu o placar para os visitantes logo no início, mas ainda no primeiro tempo o zagueiro Vitor Gabriel marcou 2 vezes de cabeça, praticamente iguais, encaminhou aí a virada e na etapa final Borré fez o terceiro em um novo cruzamento muito parecido do Alan Patrick, o Inter vencendo aí de virada, então placar importante pela sexta rodada. Também Mirassol e Atlético Mineiro estiveram a campo também aí no último sábado, empate por 2-2 no estádio José Maria de Campos Maia, o famoso Maião, na cidade de Mirassol, aonde o Leão saiu na frente com o gol de Edson Carioca no primeiro tempo. Rony e Hulk de pênalti marcaram os gols da virada do Atlético e no apagar das luzes aí o Reinaldo garantiu o empate da equipe mandante 2-2, tudo igual no Maião entre Mirassol e Atlético Mineiro. Tudo igual também tivemos aí o placar de Ceará e São Paulo, eles que estiveram na Arena Castelão, também pela sexta rodada do nosso Brasileirão, e você acompanha também um pouquinho de como foi o jogo. São Paulo e Ceará ficaram no empate por 1-1 na noite do último sábado na Arena Castelão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com propostas de jogo claramente diferentes. Isso ficou ainda mais acentuado com o Vozão abrindo o placar cedo na partida e se retraindo para explorar contra-ataques. O tricolor, por sua vez, buscou propor mais o jogo, abusando de seus pontas, mas foi em um escanteio que conquistou o empate. O resultado mantém as duas equipes com a mesma pontuação no campeonato. São 8 pontos para cada, mas nos critérios de desempate, o Ceará está na frente do São Paulo. Rian Francisco marcou seu segundo gol no profissional, o primeiro em uma partida que começou como titular. Eleito o melhor jogador e artilheiro da Copinha deste ano, com 10 gols, Rian Francisco foi titular pela segunda vez no profissional. A primeira foi na estreia da equipe no Paulistão. O empate sem gols com o Botafogo em Ribeirão Preto, quando parte do elenco estava nos Estados Unidos para o UFC Series, e os jovens que estavam disputando a Copinha integraram o elenco, mesmo tendo jogado no dia anterior pela competição de base. Rian entrou em outras 6 partidas, sendo uma em 2024, a sua estreia contra o Botafogo, e 5 em 2025. Ele marcou um gol definindo a vitória por 2-1 sobre a Portuguesa pelo Paulistão.
Com empate, São Paulo e Ceará ficam ambos com 8 pontos no Brasileirão, ocupando a 7ª e a 6ª posição. O Vozão está na frente da tabela, pois tem vitória a mais que o tricolor. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Fortaleza em casa, na próxima sexta-feira, às 21h30, enquanto o Ceará terá outra partida em casa, desta vez contra o Vitória, no próximo sábado, também às 18h30. Antes da partida do Brasileirão, as duas equipes voltam a campo no meio de semana também pela Copa do Brasil. Tá aí, pessoal, a rodada também, placar de 1-1 Ceará e São Paulo, que agora o pessoal começa a virar a chave, meio de semana, tem a nossa Copa do Brasil, né? Daqui a pouquinho a gente vem para falar mais dos jogos que tivemos também neste final de semana, mas antes eu falo em nome da Wizard, a Wizard que é a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino, lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você, aqui em Dois Córregos fica na Avenida Fernando Costa, número 264, o telefone para contato é o 3652-5444 ou então pelo 998 49 45 44, o Wizard. E também a M Metais, a empresa que faz a diferença na cidade, leva seu material, dá um destino correto, vai ajudar o meio ambiente, vai ganhar dinheiro e é com certeza só vantagem você poder fazer parte aí de AM Metais. Lembrando que o telefone para contato é o 3652-1599 e tem também o WhatsApp que é o 981 71 2810 AM Metais. Ainda no sábado, depois de Ceará e São Paulo, tivemos a campo também o Esporte Fortaleza aí, que também protagonizaram um jogo de empate. Aliás, um empate sem gols aí para nenhum lado, viu? Na Ilha do Retiro, em jogo válido também pela 6ª rodada do nosso Brasileirão. A partida que ficou marcada por um lance capital aos 29 minutos aí do segundo tempo. Pikachu chutou a bola, bateu no travessão e no chão. O VAR analisou a jogada por 8 minutos e, por fim, né, acabou convocando o árbitro aí, que decidiu por não dar o gol. Lance até polêmico aí na partida sem gols de Sport e Fortaleza. Tivemos também Botafogo e Fluminense. O pessoal também esteve na noite aí do último sábado com gols de Vitinho e Savarino. O Botafogo venceu o Flu pelo placar de 2-0 no estádio Newton Santos. A vitória amplia a marca histórica aí do alvinegro sobre o rival. Agora são 8 triunfos consecutivos no clássico, a maior sequência de um dos times da história do confronto. O Flu, por sua vez, acaba estacionando aí nos 10 pontos. Já no domingo, tivemos aí tendo início a nossa tabela de jogos, nosso cronograma, com Flamengo e Corinthians, reunindo aí as duas maiores torcidas do Brasil em pleno Maracanã, aonde o Flamengo deu uma verdadeira aula de futebol, enquanto o Corinthians simplesmente assistiu, viu? Não jogou nada bem o Corinthians aí no último domingo, tanto que o placar foi elástico, 4-0 aí, que poderia até ter sido mais, viu? Você acompanha com a gente agora também como foi a rodada. Na tarde do último domingo, sobre olhares de Dorival Júnior, o Corinthians foi dominado e goleado pelo Flamengo por 4-0 no Maracanã, em compromisso válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, 2 vezes, anotaram os gols que selaram a derrota alvinegra. Acertado com o timão desde a última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. O técnico ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve assinar contrato com o clube até o fim de 2026. Com o resultado ruim, o Timão caiu para a 12ª colocação da Série A e segue com os mesmos 7 pontos do início da rodada. Do outro lado, o Flamengo alcançou os 14 pontos e assumiu a liderança do torneio, uma vez que o Palmeiras também acabou sendo derrotado pelo Bahia no último domingo. Os dois times agora passam a focar na disputa dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
o Corinthians encara o Novo Horizontino na quarta-feira, às 21h30 pelo horário de Brasília, no estádio Dr. José Jorge Ismael de Biasi. Já o Flamengo visita o Botafogo na quinta-feira, a partir das 20 horas, no estádio José Américo de Almeida Filho. Pessoal, o placar é realmente elástico aí, 4-0 a favor do Flamengo, né? O Corinthians que agora tem que virar a chave também, porque no meio de semana tem Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. E todo mundo na expectativa ainda de Dorival assinar o contrato, né? Ainda não foi assinado, ainda não foi apresentado oficialmente e é esperado que ele esteja com o Corinthians aí no meio de semana contra o Novo Horizontino, mas a gente aguarda ainda como fica toda essa questão aí. Era ainda aguardado a assinatura essa tarde, por enquanto não chegou confirmação ainda de que Dorival já bateu o martelo, hein? Vamos aí aguardar as próximas informações de Corinthians também, em nome lá da Vero, pessoal. A Vero, que é a maior e melhor a marca para você contar aí com os planos, seja aí para o seu celular, para a sua internet, para você poder acompanhar os campeonatos, também as séries, reality shows e muito mais. E você acompanha agora o recadinho também que chega para você. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Vem você também ser Vero. E já aproveito para falar também do restaurante Fogão de Lenha. O Canto da Chuleta é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear uma boa comida, o chopp mais gelado, as melhores porções. Agora também contando com os combos. Você pode escolher aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E depois desse jogo, né, de Flamengo e Corinthians em pleno Maracanã, vamos lá falar também de Palmeiras e Bahia, que jogaram no Allianz Parque. Palmeiras que perdeu aí pelo placar de 1-0 para o Bahia, time que vem com tudo também aí, aliás, né, que vem tendo aí à frente o Rogério Ceni. E a gente agora também acompanha como foi essa partida cheia de emoção. O Bahia venceu o Palmeiras por 1-0 na noite do último domingo, no Allianz Parque, em um dos melhores e mais competitivos jogos do Campeonato Brasileiro até aqui. O duelo foi muito equilibrado durante os 90 minutos, com trocas constantes do controle da partida. Um grande aspecto da partida foi o duelo de xadrez entre os técnicos Abel Ferreira e Rogério Ceni. Principalmente na segunda etapa, se viu muitas mudanças de forma de jogar nas equipes, buscando encontrar espaços no time adversário, a partir das alterações feitas pelo comandante adversário. É a primeira vez que o Bahia consegue vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Até hoje, haviam sido 6 jogos com 5 derrotas e um empate. Até a partida desse último domingo, o tricolor de aço havia sofrido 14 gols e anotado apenas 4 no campo do Palmeiras. Portanto, o gol de Kaique é o 5º na história do clube no gramado do estádio palmeirense. Com a derrota de domingo, o Palmeiras perde a liderança para o Flamengo e voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 16 horas, contra o Vasco da Gama, em São Januário. Já o Bahia escala muitas posições na tabela, deixando a parte de baixo e parando na 7ª posição. O tricolor de aço volta aos gramados pelo Brasileirão, jogando em casa, na Arena Fonte Nova, no próximo sábado, às 21 horas, contra o Botafogo. Ambas as equipes entram em campo pela Copa do Brasil também no meio de semana. O Bahia enfrenta o Paysandu em Belém na quarta-feira, às 21h30, enquanto o Verdão terá o Ceará pela frente na Arena Castelão, também na quarta-feira, porém às 19h30.
Pessoal, jogo pegado aí, viu? Os dois técnicos trabalharam bastante, mexeram bastante também no time no decorrer da partida, mas resultou aí, né, nessa derrota do Palmeiras, placar de 1-0, Bahia que vem realmente muito bem, né? Já vinha aí bem da Libertadores também, como líder do grupo considerado o grupo da morte. E agora foca, assim como o Palmeiras, na Copa do Brasil. O Palmeiras perde, então, o posto aí de líder do Brasileirão. Temos aí, então, agora oficialmente o Flamengo, né? E chegou oficialmente também, já só voltando à questão do Corinthians, né? Falamos agora há pouco do Dorival. Chegou oficialmente a notícia que foi já certa a assinatura do Dorival como técnico do Corinthians até o final de 2026. O pessoal já foi apresentado aí nas redes sociais e agora teremos a entrevista logo mais sendo agendada também, né? Eles como oficialmente técnico aí do Corinthians e vamos aí aguardar então meio de semana porque Copa do Brasil merece, hein? Vamos lá, pessoal, falar em nome agora de 7Bet. 7Bet é o seu site de apostas esportivas. Aproveita que tá com tudo no embalo aí, os campeonatos, Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, agora iniciando Copa do Brasil e aposte online com a 7Bet. Explora a emoção dos eventos esportivos, apostar e ganhar é com a 7Bet. É a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte da 7Bet. Ainda no domingo tivemos a campo também Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro que saiu com uma vitória importante de campo também, placar aí de 1-0 no estádio do Parque do Sabiá pela sexta rodada. O autor do gol foi o Christian. O Vasco parou em grandes defesas do goleiro Cássio. A partida foi disputada em Uberlândia porque o Mineirão estava reservado para um show no final de semana. Então, importante aí os pontos para o Cruzeiro que vinha também num período complicado aí, né? Também tivemos Vitória e Grêmio em campo aí, aonde ficou tudo igual, placar de 1-1 no Barradão. Partida também pela sexta rodada. O encontro foi disputado no Gemerson, né, para os visitantes aí. No Carlinhos também teve o time da casa na etapa final. Aliás, jogo pegado também entre Vitória e Grêmio, aonde acabou tudo igual. 1-1 aí o placar final pela sexta rodada do nosso Brasileirão. E tivemos Santos e Bragantino. O Bragantino que foi melhor que o Santos aí, acabou vencendo também na rodada o Santos, que mais uma vez continua, né, na zona de rebaixamento. A torcida vaiou bastante, principalmente alguns nomes, né, alguns jogadores específicos, e criticou bastante também a diretoria. E você agora acompanha como foi com a gente essa noite também. O Bragantino foi melhor que o Santos e não por acaso conseguiu converter a superioridade em vitória, com gols marcados por Eduardo Sacha e La Quintana. E o resultado poderia ter sido mais amplo, mas Gabriel Brazão impediu um placar mais elástico na Vila Belmiro. Do lado santista, apenas Rolezer conseguiu ditar algum ritmo de jogo. Guilherme e Diego Pituca, por outro lado, pouco apareceram e receberam inúmeras vaias da torcida em casa. Assim, o Alvinegro segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 4 pontos somados. Já o time de Bragança Paulista, com a vitória, fica na terceira colocação do campeonato, com 13 pontos. Torcida do Santos ficou descontente com o desempenho apresentado pelo time na Vila Belmiro. Diego Pituca e Guilherme foram os mais vaiados pelos presentes no estádio santista. Além deles, a diretoria, que tinha membros acompanhando o jogo, e um dos camarotes, ouviu que é preciso respeito com a camisa alvinegra. O Santos vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no domingo às 16 horas pelo horário de Brasília. Já o Bragantino vai receber o Mirassol no Nabi Abichedi no dia 5, a segunda-feira, às 19 horas pelo horário de Brasília. Na quinta-feira, o Santos mede forças com o CRB na Vila Belmiro, às 18 horas pela ida da terceira fase da competição da Copa do Brasil. No mesmo dia, um pouco mais tarde, às 18h30, o Bragantino vai até Criciúma, pela mesma fase do torneio.
Aí, pessoal, o Santos, que realmente vem vindo também aí de alguns tropeços, né? A torcida não é de agora, já vem aí com aquele sinalzinho de alerta, embora a gente vem sempre falando que estamos aí em começo de temporada, né? A gente tem que ligar desde já o sinal realmente de alerta. E agora o pessoal vira a chave porque teremos aí no meio de semana nossos jogos de ida da nossa Copa do Brasil. Então promete muito mais emoção aí neste meio de semana e a gente acompanha. Essas foram as rodadas aí do nosso Brasileirão, mas o final de semana também teve emoção para quem gosta do futebol internacional. Aliás, tivemos a Copa Rei da Espanha sendo disputada no último sábado, a grande final. Depois de 11 anos, tivemos aí mais uma vez ocorrendo o grande jogo entre Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid que vem vindo de alguns tropeços também e acabou sofrendo mais um aí, né? Porque tivemos Barcelona vencendo aí, conquistando mais um título. O jogo acabou um placar de 2-2, tudo igual. Porém, depois tivemos aí o nosso Barcelona conseguindo um placar mais vantajoso e você acompanha como foi. O Barcelona é campeão da Copa do Rei da Espanha 2024-2025. No último sábado, o time catalão venceu o Real Madrid na prorrogação por 3-2 após o empate por 2-2 no tempo regulamentar e confirmou o título do mata-mata mais importante do futebol espanhol. Em duelo com 2 viradas, o Barça dominou o primeiro tempo e abriu o placar com um golaço de Pedri. Os merengues, por outro lado, assumiram o controle da partida da segunda etapa e buscaram a virada com gols de Mbappé de falta e também tivemos o Tchouameni de cabeça. Mas Ferran Torres confirmou o empate na reta final do jogo. Na prorrogação, Koundé interceptou passe de Modric e finalizou de entrada da área para confirmar a vitória no estádio de La Canturra, em Sevilha. Dessa maneira, o Barcelona chegou ao 32º título da Copa do Rei e segue como o maior vencedor do torneio. Além disso, Hans Flick se tornou o primeiro técnico alemão a vencer este troféu. Por outro lado, o Real Madrid teve mais um resultado dramático na temporada e perdeu o segundo título para o rival após o vice na Supercopa da Espanha. Além disso, o time já está eliminado da Champions e está atrás do rival na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A prorrogação teve um ritmo menos acelerado e ambas as equipes sentiram a parte física. O Barça foi o mais perigoso na segunda etapa, quando assustou o gol defendido por Courtois e teve o gol anulado de Ferran Torres por impedimento. Até que o Real Madrid errou na saída de bola e Koundé interceptou passe de Modric para Brahim Dias e finalizou na entrada da área para confirmar então a vitória. Tá aí o time catalão, então, vencendo na prorrogação. Placar de 3-2 que dá o título, então, ao Barcelona. E vamos lá falar um pouquinho também do Brasil. O Brasil que conquistou o título do Sul-Americano do Atletismo, pessoal. Os atletas também aí brasileiros representando. O Brasil comemorou o melhor desempenho entre os países do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, encerrou no último domingo em Mar del Plata, na Argentina, aonde o Brasil terminou todo somando 477 pontos, diversas medalhas dos nossos atletas, e você confere também com a gente. O Brasil comemorou o melhor desempenho entre os países no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, encerrado no último domingo em Mar del Plata, Argentina. O país manteve a hegemonia de títulos do continente, somando 477 pontos na classificação geral. Venceu também no masculino e no feminino. A Colômbia ficou com o vice-campeonato e o Chile garantiu a terceira posição. O Brasil somou 52 medalhas na competição, 20 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze, conseguindo resultados expressivos e pontos importantes no ranking mundial da World Athletics,
classificatório para o principal campeonato da temporada, o Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro. Entre os resultados de destaque da equipe brasileira estão os recordes do campeonato de Jusilene Salles de Lima, no lançamento do dardo, e também de Viviane Lira, nos 20 quilômetros da marcha atlética, além da vitória do velocista Felipe Bard nos 100 metros. Ele e Viviane confirmaram o índice para o Mundial de Tóquio. A informação também dos atletas direto aí, né, do nosso atletismo fazendo história e você acompanhando com a gente. E o nosso Esporte Notícia ficando por aqui. Agradecer a Ira pela técnica, vocês de casa que você vai acompanhando e ficando informados também com a gente. Volto amanhã pela manhã com o nosso Cultura Hits. E amanhã à tarde, a partir das 5h30, tem mais Esporte Notícia também. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.